qual que foi o fator decisivo que te levou a falar sobre isso? Eu tenho um irmão que é trans, né? E aí a vivência dele me deixou muito alerta sobre como ninguém falava, sabe? Tipo, eu escutei com eles coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, assim, problemas e questões que eu nunca tinha parado pra pensar sobre, tipo, por exemplo, eu lembro que ele falava pra mim, não sei que, enquanto ele tava na transição, que banheiro que eu uso, tenho medo de apanhar nos dois. E aí, ele não podia ficar muito tempo fora de casa, porque se ele tivesse que ir num banheiro público, ele não sabia qual usar. E essas coisas foram Ele me é mais dando velho ou mais novo? Ele é mais novo. E essas coisas foram me dando um negócio. Falei, gente, a gente precisa começar a falar mais sobre isso. E aí, também, na minha residência, eu via muita demanda das mulheres, gente. Na formação de ginecologia e obstetrícia, nos ambulatórios, as mulheres vinham muito, tipo, doutora, eu tenho secura, eu não tenho libido, eu nunca tive um orgasmo. E os médicos faziam assim, e corrimento. Tem, tipo assim, já ia pra parte biológica, que era pra afastar logo esse assunto da sexualidade. Eu, gente, mas ninguém vai responder essas mulheres. E eu não sabia responder também, não sabia nada sobre isso. E aí eu tive um professor que, eu não sei, ele me escutou explicando alguma coisa pra alguém, aí ele falou, cara, você leva jeito, por que você não estuda sexualidade? Eu nem sabia que existia. Eu falei, existe isso? Ele falou, sim, existe. E aí eu fui estudar e aí eu fui me apaixonando, porque isso me mudou como pessoa também, né? E aí todo esse universo que eu tava vivendo com meu irmão, a minha própria sexualidade, até então, até então não, antes eu já até tinha escutado, mas assim, demorei muitos anos pra saber que era uma pessoa bissexual, tipo, gente, não sabia o que era, o que eu era. Ficava, o que eu sou? O que é isso, sabe? O que tá acontecendo comigo? Então, tudo isso juntou. Mas eu acho que meu irmão teve um peso bem grande, assim, porque vendo a vivência dele, eu vi o tanto que era urgente abrir essas Falar discussões, sobre assim. isso, Minha família não tinha essa informação. Nem eu, nem ele, nem ninguém, sabe? Eu demorei muito pra poder ajudar meu irmão, dar o apoio que ele merecia, porque a gente nem sabia o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a ficar. E aí, quando eu fui pro consultório, nossa, era assim, de 10, umas 7 mulheres tinham alguma coisa pra me perguntar sobre sexualidade. Como se fosse o propósito da sua vida fazer isso ali, né? E, Você tá e- ali pra sim, informar. e o tanto de demanda que tinha mesmo, né? E aí eu fui formar, e aí, tipo, fiz um monte de curso, muito legal e tal, e tive um conhecimento técnico perfeito sobre o assunto. Aí eu chegava lá e as queixas delas não tinham diagnóstico. Não era um problema de saúde. Eu falava, gente, o que eu vou resolver? Aí que eu fui estudar gênero e entender todo o rolê por trás da sexualidade, a questão cultural, social, né? Que era muito além do que hormônio baixo ou alto ou alguma coisa assim. Você também escreveu um livro, né? Teve esse Escrevi um rolê do livro. livro. Como Ano é que foi? passado, chamado Senta Que Nem Moça, que foi um resumo desse rolê todo de sexualidade que eu fui sedimentando ao longo do atendimento, de tudo que eu estudei, né? De tudo que eu queria passar para mulheres inicialmente. Porque foi bem isso, assim, quando eu comecei no consultório, eu pensava, tipo, eu via elas e queria dar um diagnóstico para aquilo. Aí eu fui entendendo que não tinha muito diagnóstico. A maioria das mulheres vinham com essa queixa porque não se conhecia, culturalmente tinha um monte de questão e etc. Aí eu fui estudar outras coisas e aí fiz esse compilado. Então, para quem não tem nenhum problema de saúde em relação à sexualidade, eu acho que isso aqui você precisa saber para desconstruir o que você aprendeu de errado e começar a construir uma sexualidade um pouco mais positiva, que é o que a gente precisa fazer, né? Depois de adulta, já não tem mais como, tem que desaprender e reaprender. Então, foi esse compilado, assim, é um livro bem especial, foi feito muito carinho, deu um trabalho, gente, meu Deus do céu, ó, falar pra você, eu não achava que livro dava tanto trabalho assim, não. É um negócio que fica na sua cabeça eternamente, assim. Você não tem um momento de descanso, você deita pra descansar 1 minuto e pensa, meu Deus, tinha que estar escrevendo. Tem que continuar o livro. Tem que continuar o livro. E aí... Tem editora, e publicar, e venda, né? E pré-venda, um rolê doido, né? Mas hoje, eu sou muito apaixonada, fico muito feliz de ter ele lá. Acho que foi uma coisa que foi no momento certo da minha vida, sabe? De maturidade para esse processo todo também, de estar pronta para falar disso, de compartilhar isso. Então é um projeto bem especial. Quem quiser, chama Senta Que Nem Moça. As pessoas encontram no seu Instagram, é isso? Tem o link na minha bio, mas também se colocar no Google, você encontra, tem Amazon, tem outros lugares todos. Você tá atendendo? O que você tá, Não você tá tô fazendo atendendo, hoje? não atendo consultório. O povo pergunta tanto isso também. Morro de saudade, morro de vontade. Sem hipocrisia, hoje em dia, o que eu vivo, tipo, me traz mais rentabilidade do que atender em consultório, né? Então, trabalhar com comunicação, com livro, com palestra, com as coisas, hoje em dia me traz mais retorno, né, do que o consultório. Por isso que eu não optei por não voltar para o consultório. O número de pessoas que eu atingo também é muito maior do que 1 a 1 ali no consultório. Então, eu entendi muito isso como um propósito real da minha vida. Real, real, real.
Eu acho que eu sou uma dessas pessoas chatas que falam, trabalho com o meu propósito. Sim, eu trabalho mesmo. Sabe, eu gosto de verdade do que eu faço, eu acredito de verdade no que eu faço. Então, essa projeção, pra mim, faz muito sentido, sabe? E aí eu não consegui voltar, porque conciliar é muito complicado, assim, Imagino. né? Um consultório não é, as pessoas ficam, mas atende 1 ou 2 vezes por semana. Mas não encerra ali, sabe? Tipo, é um vínculo. Então, tipo, eu mexi na sua vida, especialmente, tipo, obstetrícia, Você fazia sexualidade. parto? Sim. Aí você imagina, você tá acompanhando uma grávida, você tá dando uma palestra no Recife, Não e a grávida pode. entra em trabalho de parto, você faz o quê? Não, obstetrícia não dá. Obstetrícia, doido? ela é dedicação total. Tipo assim, obstetrícia você só pode fazer obstetrícia. Não tem como você ser outras 1000 coisas, sabe? Porque você vive a sua vida em função disso. Você nunca se desliga seu celular. Se à noite você precisa estar disposta para atender se precisar, sabe? Você Sempre precisa alerta ali. sempre tá alerta. Então, obstetrícia já era uma coisa que eu já sei que, tipo, Já não daria. quase impossível para mim voltar. Um dia na minha vida, no futuro, pode até ser. As outras coisas, sexualidade, que eu tenho até vontade de atender em consultório, até dá, mas é isso, não é só uma consulta. Tipo, você não é só uma consulta pra mim. Acompanhamento, né? Você vai demandar de mim, tipo, se eu for voltar, eu preciso ter isso na minha cabeça, que eu preciso focar nisso, sabe? E esse momento ainda não é o momento de focar nisso pra mim. Acho que são ciclos profissionais. Nesse Sim. momento, você está trabalhando mais com criação de conteúdo, sim, sobre esses assuntos, sim, Sim. disseminando aí informação e não está conseguindo atender. Talvez daqui uns anos É. isso não esteja tão inflamado e você queira voltar para o consultório. Na real, assim, se você consegue hoje chegar em 6 milhões de mulheres, de pessoas de maneira geral, e convencer essas pessoas a olharem mais para o próprio corpo e, de repente, procurar um ginecologista para olhar com mais atenção, para fazer exames, para não sei o quê, que seja outro ginecologista, então, mas outra pessoa para chegar naquela pessoa não teria. Sim. Então, você chega Você na fez sua pessoa... e assim, olha... Faz o exame, vai, procura, se cuida, conversa. Então, é meio que né, um tapinha, assim, né? Ó, Eu vai. tento muito, muito real democratizar a informação, assim, sabe? Porque o capitalismo tem muito isso de reter informação para quem pode acessar essa informação comprando de alguma maneira, né? Tal, a sociedade que a gente vive em geral. Então, eu entendo muito minhas mídias como democratizar um pouco. Não furo todas as bolhas do mundo ali, né? Mas já furo muitas, assim, porque eu tento ali levar informação de qualidade para quem não vai conseguir passar todo mês ali no ginecologista. Então, como é que eu sei que método é melhor para mim? Como é que, vamos conversar aqui para você entender um pouquinho sobre você, né? Nossa saúde das mulheres é muito terceirizada. Desde sempre a gente acha que alguém vai mandar a gente fazer as coisas, a gente vai fazendo. A gente nem para pra pensar o que a gente pode fazer sobre a gente, as decisões que a gente pode tomar. Então, a minha intenção é muito democratizar também, sabe? Que todo mundo tenha onde procurar, né? Nem todo mundo vai procurar, não vai, mas tá lá. Se quiser, tem lá disponível a informação. De repente, a própria pessoa não procura, mas alguém vê e manda, né? Sim, eu recebo A filha encaminha. eu recebo muita né? gente que, fala, eu uso muito seus vídeos em aula, sabe? Isso é muito legal pra mim, Muito cara. legal. É muito bom, porque você tô chegando em algum Exato. lugar que eu não chegaria, no A1, talvez, né? Então, uso em aula, uso em palestra. Várias pessoas falam, hoje meu professor deu aula, passou um vídeo seu, não sei o quê. Que bom, sabe? Que Você atinge isso. pessoas mais jovens. Sim. Mas você deve receber também muitos comentários te desmoralizando por você ter esse linguajar mais jovem, por você ser mais despojada, de associarem médico a pessoas sérias e que tem um linguajar rebuscado e tudo mais. Cara, Você já sabe que eu acho que o povo tomou não esses lembra que eu sou comentários? médica, sabe? Eu tenho que escrever lá no meu perfil, porque eu acho que o povo... Médica, não tô falando da minha cabeça. Porque às vezes eu posto alguma coisa e o povo vai lá questionar e fala, amor, eu não tô falando da minha cabeça, não é fonte dos desejos. Estudei, né? Tá estudado isso aqui. Então, até que eu não recebo tanto, assim, diretamente não tanto, não. Eu recebo mais coisa positiva do que negativa, assim. Eu não sei se por trás, né? Tem gente que fala, com certeza, né? Mas diretamente pra mim, assim, as pessoas, pelo contrário. As pessoas falam muito assim, cara, eu gosto muito dos seus vídeos porque eu entendo o que você tá falando, sabe? Porque eu entendi pela primeira vez esse assunto, sabe? Então, eu recebo mais esse lado, graças a Deus, positivo do que negativo. Com certeza tem gente que vê, né? De uma maneira negativa esse tipo de abordagem, mas